Obrigado, Senhor. Temos essa segurança no Senhor, essa certeza da vitória no Senhor. Aleluia! Irmãos e irmãs, Jesus é o Senhor. Queríamos aqui aproveitar e agradecer os irmãos, da igreja em Itabira. Os irmãos receberam aí o chamado e vieram, Graças ao Senhor. Os irmãos pediram, aproveitando que eu vim em João Monlevade hoje. No ano que vem, irmãos e irmãs, cremos, que nós vamos retomar 100% as nossas conferências, as nossas atividades. Inclusive já separamos datas para a conferência de jovens da região 6, data para a conferência de adolescentes da região 6, data para a conferência com o irmão Pedro, será em agosto, de toda a região 6. Também vamos ter eventos, para a coordenação da fábrica de Vencedores Kids, ou seja, as irmãs e os irmãos que coordenam o serviço de crianças, que hoje se tornou fábrica de Vencedores Kids. Também vamos ter comunhão com a coordenação do Ministério de Mulheres, envolvendo toda a região 6. Assim que os homens reagirem, nós também teremos comunhão, mas, infelizmente, temos que aguardar. Mas, graças ao Senhor. Eu vou compartilhar um pouco, irmãos, não o sentimento da semana, Amanhã os irmãos devem compartilhar o sentimento da mensagem da semana. Eu vou tentar ruminar um pouco aquilo que o nosso irmão Pedro tem falado. Nem sei se todos conseguem acompanhar, Porque todo domingo à noite é disponibilizado no Instituto Vida para Todos a mensagem que o nosso irmão Pedro, ele ministra, em algum lugar. Amanhã cedo, por exemplo, ele vai estar, na verdade está falando agora, mas a mensagem de amanhã cedo, que será falada em Castanhal, ela vai ser disponibilizada no canal do Instituto Vida para Todos à noite. Mesmo você e eu que não estivemos ali, vamos poder acompanhar aquilo que foi falado ali em Castanhal. Mensagem de hoje, por exemplo, eles, pois, o venceram, por causa da palavra do testemunho. Amanhã é um outro encargo já dentro da sequência, que será a mensagem 27. E quinta-feira, normalmente, é o ruminar dessa palavra de domingo. Então, vamos prosseguir assim, continuar orando pelo nosso irmão, E, à medida do possível, é importante que eu e você possamos ouvir e ruminar essas palavras. O alimento diário tem uma direção. São 24 mensagens dentro do livro de Efésios. Termina as 24 mensagens, como já terminou, aí o nosso irmão começa a avançar mais um pouco dentro do sentimento que o Senhor está dando no momento. Então as 24 mensagens foram até o capítulo 5, aproximadamente ali do início, de 1 a 8. Aí começou a mensagem 25 e diante, não concluiu Efésios, não sei se vai concluir também amanhã, ou se vai avançando até a conferência internacional, que ainda não temos o tema e nem o livro. E isso é importante você não perder. Por isso que tem sido falado, sobre a imersão na palavra. O alimento diário você desfruta durante o dia, ou algum momento durante o dia, e é uma sequência, das mensagens que foram ministradas na instância. As mensagens de domingo à noite, que também são mensagens de direção, é importante você absorver bem, porque ela é o falar mais atual daquilo que Deus está falando no momento por meio do nosso irmão Pedro. E essas mensagens não entram no alimento diário. Até se tornar livro, não sabemos quando. Essas duas últimas, por exemplo, ou as 4 últimas, esperamos que a editora tenha esse encargo, de fazer com que rapidamente se transformem em livros. Porque iniciou-se iniciou-se o nosso irmão Pedro falando nos Estados Unidos, depois ele falou na Bolívia, Natal e Rio de Janeiro. Agora vai estar em Castanhal. Depois ele vai estar na conferência
na Europa, que será em Portugal. Aí, final de ano, não tem viagem. Início de ano começa novamente, conferência de adolescentes, jovens, né? Geração Santa, geração final. Depois vai para o Peru, final de janeiro, e aí já começa a conferência internacional. Então, graças ao Senhor, irmãos. Palavra é que não nos falta, não é isso? Graças ao Senhor por isso. Misericórdia do Senhor tem nos alcançado por meio da palavra e a palavra revelada. E quando o nosso irmão começou a ministrar acerca do Jardim do Éden, né, foi uma das últimas palavras, vocês acompanharam. E ali, algumas passagens eu vou ler porque outras, a maioria vocês conhecem, né? E em Gênesis, quando o Senhor colocou o homem no Jardim do Éden, e deu uma ordem, né? Capítulo 2, que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, e exceto, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e colocou ali também, né, plantou no Jardim do Éden a árvore da vida, e Deus não havia criado um homem como um robô. Você tem livre-arbítrio, né? Você tem 24 horas por dia, e você define e decide o que quer fazer. Se você trabalha 8 horas da manhã, você define qual horário que você vai chegar lá. Se chegou antes das 8, vão bater palmas, né? Chegou 8h10, já começa a ter dificuldade. Mas você define se quer continuar chegando às 8h10 todos os dias, né? Até que o seu patrão te dê uma carta de dispensa, né? Por causa disso. Mas somos livres, não é isso? Pode trabalhar nesse emprego, procurar um outro. Então, o mesmo princípio, irmãos, nas questões espirituais, nós definimos. Se eu quero ler a Bíblia hoje, ou não quero ler a Bíblia. Se eu quero reunir hoje, ou eu não quero reunir hoje. Não tem problema nenhum. Até os irmãos líderes, né? Essa fase de cobrar quem chega atrasado na reunião. Cobrar quem não vem à reunião. Você corre o risco de ficar 60 dias sem vir à reunião e talvez não receber nem um telefonema. Porque os irmãos te conhecem, sabem que você é assim. Já é um costume você não congregar. Você decide, né? Mas pode trazer algum tipo de prejuízo. Porque aquilo que o homem semeia é o que ele vai colher, não é isso? Se eu semear bons frutos, eu vou colher bons frutos. Então essa questão da escolha, irmãos, acabou nos atingindo, porque Adão não escolheu comer da árvore da vida. Ele preferiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ouviu a serpente falar: não, você vai ser conhecedor como Deus. Coisa maravilhosa, né, Éder? Já pensou? Mas ali era bom demais, né? Hoje nós conhecemos tanto bem quanto mal, né? Porque era uma árvore só, mas ela tinha dois aspectos. Ela tinha um aspecto conhecimento, né? Mas dentro do conhecimento tinha duas abas, né? O bem e o mal. Mas tanto o bem e o mal sem Deus é vazio. É isso? Eu posso ficar dentro de casa lendo Bíblia a semana inteira, mas se eu não tiver uma experiência real daquilo que eu leio, aí eu vou lendo a Bíblia, eu vou lendo, aí chega em Mateus 24:14. E será pregado o evangelho do reino a toda a terra habitada. E então virá o fim. Mas eu não saio de casa. Como eu vou experimentar o pregar o evangelho? Não é isso? Ah não, hoje está fácil, eu posso pregar o evangelho por WhatsApp, eu posso ligar, eu posso fazer várias coisas. Mas tem o lado humano, né? O relacionamento humano. Por isso que Deus se relacionava com Adão, ali na virada do dia, não é isso que o versículo fala? Porque precisa ter esse olhar, essa comunhão, né? De Deus falar, Adão falar, Deus falar, Adão falar. Aí quando Adão viu que ele poderia ser como Deus, conhecer tanto bem quanto mal, ele não resistiu e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e entrou, irmãos, um grande dano que reflete hoje no seu casamento. Não é isso?
reflete no seu trabalho, quantas escolhas, né? Ou quantos momentos nós temos durante o dia, que talvez até na fila do supermercado, a influência que Adão, por causa da sua escolha, vai refletir lá na fila do supermercado. Porque uma situação ali, não é isso? Uma situação ali pode trazer dano para o seu emocional, pode trazer crítica. Talvez você liga a televisão, uma semana de ler a Bíblia foi embora, porque uma reportagem vai trazer desconforto para você. Então olha que dano que é, irmãos. Por isso nós precisamos saber escolher bem, né? Aquilo que eu quero fazer. Precisamos definir bem. Só que sozinho nós não conseguimos. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí no capítulo 3, o Senhor falou assim, olha, vou tirar o homem do jardim, porque agora ele se tornou como um de nós. Ele conhece tanto o bem quanto o mal, e se ele comer da árvore da vida, ele vai passar a conhecer o bem e o mal eternamente. Já pensou? Viver eternamente pecando, irmãos? Suportar o seu marido na vida da alma por toda a eternidade? 100 anos de casado, 200 anos, 500 anos, 1.500 anos casado? Ó Senhor Jesus! É mais ou menos isso, de... É mais... eu estou ficando vermelho aqui, né? Estou ficando vermelho para mim, tá, irmãos? Eu estou aqui imaginando, né? 1.500 anos do lado da Rosana, né? Hoje eu peguei carona com o Éder e de lá aqui, aí eu venho... o que eu ouço ali no telefone, o Éder ouve, vai ouvindo, né? Ele e o Fabiano. As mensagens que eu passo, eles vão ouvindo. E foi comunhão, né? Aí, daqui a pouco eu estou lá com o irmão. Não, irmão, a irmã é assim mesmo, não é fácil. Ela é um pouco dura. Daqui a pouco o Éder está assim, na hora que você conhecer uma irmã macia, você me fala para mim poder ouvir como que é a experiência dela. Que testemunho é esse, né? Que marido privilegiado é esse, de ter uma irmã que é ali com o coração macio, quebrantado, arrependida, né? Aí eu estava escrevendo para o irmão, falei assim, não, irmão, quem sabe o Senhor não vai abrir o coração dessa irmã. Aí o irmão envia a mensagem, depois devolve a mensagem, o negócio piorou, foi mais. Falei assim, é isso mesmo, então vamos para Efésios 6 que é melhor, né? Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, Deus fechou a porta, por quê? Agora já era questão de justiça e santidade. Então ali no capítulo 3 fala que o Senhor, ele tirou o homem do jardim do Éden, bloqueou o acesso à árvore da vida. Agora o homem já não mais podia comer da árvore da vida. Aí, mas Deus precisava resgatar o homem, não poderia deixar o homem na mesma condição. Senão seria um homem vivendo ali como Caim, né? Errante sobre a terra, sem nenhuma solução, sem nenhuma esperança, de ficar desesperado. Aí o Senhor abriu uma porta maravilhosa, porque no capítulo 2, quando o Senhor fala que ele plantou a árvore, né, no jardim, fala também que dali saía um rio, que regava, né, todo o jardim. Mas, quando o homem pecou e saiu fora do jardim do Éden, o rio que saía do Éden, ele se dividiu em 4 braços. Ou seja, Deus fechou o caminho para a árvore da vida, mas não fez nenhuma comporta, nenhum fechamento com respeito ao rio. O Senhor permitiu que o rio saísse para ir em 4 direções para poder alcançar você. O Éder saiu, né? Pois fala para ele que um desses rios alcançou o casamento dele, né? Não sei qual dos 4, né? Se é o Pison, que era o mais tranquilinho. Tinha o Pison, é o Frates, né? O Tigre é mais... O Tigre eu acho que foi pro Cláudio, né? O mais violento ali era o Frates, né? Tinha um que era mais tranquilinho, mais doce, né? Deve ter alcançado aí o José Amaro. Manso, né? A massa que o diga, né, Zé Amaro? Mas, irmãos,
um dos braços do rio alcançou. Aí, chegou o Éder. Um dos rios alcançou você, Éder. É isso? Quem te viu, quem te vê, né? É isso aí, irmãos. Então, mas graças ao Senhor, todos nós fomos alcançados por esse rio. Fato é que hoje nós estamos vivendo a vida da igreja. Por isso que Salmos 46:4, né, fala que há um rio cujas torrentes alegram a cidade de Deus. E na versão King James fala que há um rio cujos canais. Aí agora já não é mais somente o rio com os 4 braços, porque precisa de um canal para alcançar o homem. Quem é esse canal? Sou eu e você. Por isso que tem que ter um desespero forte em nós, irmãos, de alcançar as pessoas, porque não tem outro canal. Se você está no trabalho, na rua tal, número tal, bairro tal, você é um canal, é um dispensador da graça de Deus, para poder alcançar as pessoas. Tem pessoas que estão desesperadas, sem nenhum tipo de expectativa na sua vida, sem nenhum prazer de dar um passo a mais sequer. Mas aí você, como esse canal, como esse dispensador da graça de Deus, quer você esteja bem ou não, irmãos, não é o que pesa, mas o que pesa é que você é um canal de Deus. E você precisa se sentir assim como aquele que a qualquer momento vai ser usado por Deus. Se alguém ficar desesperado diante de você, te pedindo ajuda, te pedindo uma oração, não dá para saber se seu bolso tem dinheiro, se você tem problema com o irmão, se você reúne ou não reúne. Aquele momento não tem mais como você pontuar algumas questões, ou ligar para a esposa para pedir perdão, ou ligar para os irmãos. É aquele momento que Deus precisa te usar como um dispensador da multiforme graça de Deus. Por isso que fala que tinha um rio, dividia-se em 4 braços, mas os canais é você e eu. É uma responsabilidade grande. Então olha o amor de Deus, irmãos. Nós fomos alcançados por esse amor. Alguém um dia falou dessa multiforme sabedoria de Deus para mim e para você. Todos nós temos uma história. E nesta era final, irmãos, Deus está resgatando as pessoas, usando as crianças, usando os adolescentes, usando todos os irmãos que vivem a vida da igreja. Você vai para uma padaria, Deus pode te usar ali. Você vai para um ponto de ônibus, tomar um ônibus, Deus pode usar você ali. Então todos nós precisamos crer e assumir aquilo que Deus deu para a igreja. É uma responsabilidade muito grande. E quando o Senhor, Ele estava na terra, Ele assumiu essa responsabilidade. Por isso que João capítulo 15 fala que eu sou a videira verdadeira. E João capítulo 6, ele fala, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E quando ele chegou próximo daquela mulher samaritana ali no capítulo 4 de João, ele viu alguém desesperada, já ali no seu 6º relacionamento, passou por 5 situações de casamento, e esse último nem era ainda marido dela, era marido de alguém, porque não tem limite, irmãos, para a ânsia, né, o desespero do ser humano para poder equilibrar o seu emocional. Alguns buscam equilibrar o seu emocional em drogas, em bebidas, não é isso? Outros em outros tipos de situações no dia, mas não se resolve. Salomão falou que tudo isso é correr atrás do vento. É ir para lá e ir para cá, mas não encontrar a verdadeira realidade. O que é real não encontra. Não tem como produzir essa realidade da qual o homem precisa. Deus é real. Por isso que o Senhor tinha um desespero, irmãos, grande. Ele via as pessoas
como as pessoas que estavam aflitas, desesperadas, porque ele sabia que a condição daquelas pessoas, sem tocar em Deus, sem tocar na verdadeira realidade, na verdadeira videira, na verdadeira água da vida, naquilo que realmente poderia saciar e trazer realidade para as pessoas, aquelas pessoas estavam como nós, condenadas a sofrer eternamente. Aí o Senhor, quando saía, irmão, já saía desesperado. Aí ele viu ali aquela mulher samaritana e começou a falar para ela. Ele falou, e ela ainda entrou numa linha que o Senhor não quis entrar. Se você ler ali, ela era conhecedora, né? Falou do poço de Jacó, falou onde que adorava, no monte, né? Alguém que estava ali ainda falou assim, não, eu sou samaritana, você é judeu. Então, como você está falando para mim? Não. Você vai continuar a mesma pessoa. Não. Eu vim aqui buscar água. Eu sei que você veio buscar água. E eu tenho água para poder te dar. Como você tem água? Eu vou te falar dessa água e vou te mostrar e vou te dar essa água. Só que você tem que pedir. Se você conhecer o dom de Deus e quem é o que te pede, tu me pedirias e eu te daria água viva. O Senhor começou, irmãos, a falar a palavra, imergir a palavra para essa mulher samaritana. Se você ler todo o contexto ali, a Bíblia é muito econômica, porque senão íamos carregar aqui fascículos por fascículos, né? Vários volumes. Mas tem as entrelinhas, irmãos, ali não foi simplesmente uma comunhão rápida, se você quer receber, recebe, se não quer receber, continua e vai perecer eternamente. Não, foi um desespero de alguém que estava conectado com Deus e com alguém que não estava conectada com Deus, estava totalmente desconectada, mas o Senhor viu que um dos braços que saía do jardim do Éden poderia alcançar aquela mulher. O Senhor falou para ela, você tem um fundo, né? Um vazio dentro de você, muito maior do que esse poço, mais fundo que esse poço. Você pode agora relacionar o sexto, sétimo, oitavo, vai continuar vazia. Nem o relacionamento com o outro vai resolver o seu problema. Vai ter satisfação? Sim, mas ainda assim vai ser uma satisfação momentânea, temporal. Você quer ter uma satisfação real? Beba da água da vida. Se você crer nesta água, nunca mais você terá sede. E dentro de você essa fonte vai ser a jorrar para a vida eterna. Irmãos, essa mulher ficou tão desesperada ao beber desta água, que ela influenciou toda uma cidade ali, né? Boa parte dos samaritanos. Depois eles vieram e falaram com ela, olha, nós agora estamos tocando, nós estamos vivenciando, nós estamos experimentando, não porque você falou, mas porque nós vimos e tocamos. Olha a importância, irmãos. Se o Senhor fosse ir para a razão, por certo ou errado, se podia ou não podia, se aquela mulher samaritana deveria ou não, porque já era alguém totalmente fora do contexto de convívio com as pessoas, um péssimo testemunho. O Senhor falou, eu não estou aqui pontuando se você tem 1, 2, 3 ou 6, e nem estou pontuando se você é samaritana, se você é de onde você é. A questão é, se você nesse momento não decidir, não faça como Adão fez, escolha o caminho da bênção da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí aquela mulher, irmãos, tomou posse e mudou a sua vida. Por isso que Salmos 46:4 fala que nós somos os canais. Se você bloquear o canal que é você, dentro do seu trabalho, irmãos, Deus não vai fazer nada. Mas se nós abrirmos as comportas, Deus poderá usar você para alcançar muitas e muitas pessoas.
Nós não podemos ficar nos menosprezando. Senhor, essa semana não fui bem, não li a Bíblia, não busquei o Senhor. Mal lembrei que existe a vida da igreja em João Monlevade. E existe as reuniões da igreja. Rua Paracatu, 296, não é isso? Bairro não vou nem citar, né? Eu sempre falo bairro de Lourdes, né? É a ponta do... Então, isso. Então, irmãos, aí começa a queimar dentro de você. Por isso que tem um desespero forte hoje. Aí o Senhor saiu com esse desespero, irmãos, para alcançar as pessoas que estavam aflitas, exaustas, cansadas. Ninguém queria saber das pessoas, irmãos. Hoje é a mesma coisa, ninguém quer saber das pessoas. Ninguém importa com o sentimento das pessoas. Querem passar por cima. Aparentemente tem discursos, não é isso? Bons discursos, mas no momento certo, irmãos, ninguém ampara. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele quer fazer isso comigo e com você, destruir o nosso relacionamento, destruir a nossa comunhão com o Senhor, destruir o nosso sentimento para com o próximo. Gálatas 4, versículo 17, não é isso? Na versão King James fala que ele quer, poderíamos ler nessa versão, mas na King James fala que ele quer nos anular, nos isolar, isso. Ó Senhor Jesus. Gálatas 4, 17. Senhor Jesus. Vamos ler juntos? Podem ler. Mas querem afastar-vos de mim. Na versão King James fala que quer afastar aqui é isolar. O que Satanás quer fazer conosco, irmãos, é nos isolar. Isso aí, o seu real propósito é o quê? Vos isolar. Então não pense, irmãos, que nós não estamos debaixo de ataques. Não pense que o seu viver familiar não ficará debaixo de ataques. Porque que há algumas oposições, até mesmo contra a palavra profética. Hoje nós estamos numa outra linha, irmãos, de desfrute da palavra, que é o que nós já fazíamos no passado. Transformar a palavra, a Bíblia, em oração. Não é simplesmente ler, mas transformar, aplicar, colocar seu sentimento. Aí você começa a ganhar revelação. Quando você ganha revelação, você é iluminado. Quando você é iluminado, você anda num caminho reto. O Senhor começa a endireitar os seus caminhos tortuosos. Você é tirado das trevas e colocado na luz, porque a palavra produziu revelação, essa revelação produziu luz, e a sua mente, a sua vontade, a sua emoção começa a conectar-se com Deus. Você se torna uma pessoa empoderada, porque agora você não só anda no Espírito, mas você também vive no Espírito. Por isso que Satanás quer anular isso. Ele quer tirar isso de dentro da nossa casa, de dentro do nosso carro, no nosso trabalho. Por que que hoje, irmãos, tem um desespero de Deus para fazer com que nós nos façamos a imersão na palavra? Não é simplesmente repetir a palavra. O Senhor falou em João capítulo 7, quem crê em mim, como diz as Escrituras, o que que ia acontecer? Do seu interior fluirão rios de água viva. O que são esses rios, irmãos, de água viva? Sai rio de dentro de você? Não sai rio. A palavra é como esse rio para poder lavar
santificar, purificar, tirar toda a velhice, Efésios capítulo 5, toda mancha, toda ruga. Por que que a igreja, aos olhos de Deus, é sem mácula e sem ruga? Porque a igreja tem a palavra, e não só tem a palavra, mas tem a palavra aplicada no dia a dia. Por isso que Satanás, irmãos, quer nos isolar. O real propósito dele, quando vem questionamento, não é isso? Com respeito à palavra do Senhor, é porque ele quer tirar o nosso suprimento. Se faltar a palavra, eu começo a ter complicação. Pode ser, irmãos, o melhor irmão que seja, o mais conceituado da igreja, mas se faltar a palavra, mas qual palavra, irmãos? Epístola de Pedro fala que a palavra precisa ser como uma candeia que brilha. Por que falamos a palavra profética? Porque é uma palavra de direcionamento. É a palavra da qual o Senhor está falando nos últimos dias. Não é questões que vão acontecer. É algo que Deus está direcionando neste momento, para poder guardar a igreja nos tempos finais. Por isso que nós devemos lutar contra qualquer tipo de conceito, qualquer tipo de argumento natural que quer nos impedir de fazer a imersão na palavra. O que é a imersão? Por que nós falamos imersão? É porque realmente é o mergulhar, é o imergir, né? Sem sair, irmãos. É ficar lá. Quando sai já é submergir, não é isso? Emergir, né? Isso. Imergir dentro. Esquece o emergir, irmãos. Se você emergir, peça alguém para pegar um porretinho, puf, na sua cabeça, né? É para ficar ali dentro, irmãos. Para isso mesmo. É para tratar com a nossa velharia. Por que que a palavra trata com a nossa velharia? Às vezes, se eu começo aqui a fazer imersão, nós três aqui, quem está um pouco mais longe, se deixar, fica até irritado. Não é isso? Porque não está nessa esfera. Se você ler João capítulo 6, quando o Senhor começou a falar da imersão, chamou os discípulos e falou, vamos imergir, vamos lá, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Fez até ali um grito de guerra, né? Um corinho, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aí os discípulos falaram, duro é esse discurso. O velho homem não quer, irmãos. O velho homem quer mergulhar. Mas só que ele fica com medo de se afogar. Ele não crê que a água é a água do rio, da água da vida, que saiu do Éden e é o mesmo que sai do trono de Deus, de Apocalipse, capítulo 21 e 22, né? Saía um rio do trono de Deus. Então você não precisa ter medo. Mergulha e fica quietinho. Não leva nenhum argumento para dentro da água que não vai funcionar. Nós agora precisamos aprender a respirar dentro da água. E não fica com medo porque o Espírito em Gênesis é o quê? Pneuma, não é isso? Como ar. E a água também é o Espírito. Então você está mergulhando dentro da água. Ou seja, se eu e você ficarmos no Espírito, não vamos perder a respiração, não vamos nos afogar, nós vamos respirar dentro da água. Aí, irmãos, eu tenho que deixar de lado os meus conceitos, viver a vida da igreja imergindo, tem que tirar as boias, porque senão você vai mergulhar, daqui a pouco vai flutuar novamente, sua cabecinha vai estar do lado de fora, igual uma tartaruga, né? Daqui a pouco se assusta, a tartaruga está lá, aí começa a ouvir ruídos, começa a ter interferências, interferência no seu casamento, interferência na vida da igreja. Alguns chegam até a tal ponto, irmãos, de serem ousados e querer interferir na direção da obra do Senhor.
e quer fazer e ter a sua direção. Por isso que nós devemos abrir mão, irmãos. Quer ter uma vida familiar agradável, satisfeita, alegre, aplica a palavra profética na sua casa. Vai resolver todos os nossos problemas, irmãos. Creia nisso. Mergulhe, respire dentro da água, porque fora é muito barulho, irmãos. Que confusão, não é isso? Que tumulto. Esses últimos 3 meses, quanto tumulto, irmãos. Quantas situações. O irmão hoje me mandou uma mensagem, estava até muito boa. Você está rindo que você ouviu, né, Fabiano? Depois o irmão falou assim, e esta questão de manifestação? Eu falei assim, eu estou fazendo manifestação todos os dias. Meu velho homem quer aparecer, quer manifestar, aí eu aplico a palavra profética, o novo homem manifesta contra o velho homem para poder subjugá-lo. É uma luta constante, irmãos. Quer fazer manifestação? Vai para dentro do seu quarto. É isso? Começa ali a fazer manifestação, velho homem contra novo homem, que de acordo com Romanos capítulo 8, se você colocar sua mente no Espírito, você vai experimentar vida e paz. Mas como eu vou colocar minha mente no Espírito? Imergindo, aprender a respirar dentro da água. Porque quando eu coloco a cabecinha, ainda eu começo a mover. Por isso que esse hino fala de medir 1000. Pezinho, joelho, depois lombos, aí no lombo ainda a cabecinha está ali, né? Alguém tem que nos puxar, né? Aí você está imerso. Você não consegue mais. Você não tem boia, não tem capa, não tem ação, não tem nada, irmão. Você está ali, ó. Mas se a cabeça fica para fora, você dá opinião, ouve demais. Não é isso? Nosso irmão Pedro ainda nos ajudou a aprender a viver a vida da igreja com fone de ouvido, não é isso? Ele até citou aquele fone de ouvido lá, que eu não sei, que é em inglês, né? Que você tira todo o ruído externo. Muitos viajam, né, em avião com ele para ir descansando. Coisa pode estar tudo tumultuada, mas você está ali, não está ouvindo nada que está acontecendo. Isso, irmãos, é vida da igreja. Você não vê os irmãos segundo a carne. Se eu começar a olhar o Claudinei segundo a carne, bonzinho, né? Mesmo jeitinho, né? Mesmo jeitinho, irmãos. Mas está avançando, não é isso? Aí você começa a colocar, a pontuar e medir. Aí você vai medir 1000, 2000, 3000, 5000 e vai falar que não passou do joelho. Aí começa a ser a sua medida. Mas quando eu vivo, irmãos, a vida da igreja imerso, eu abandono as minhas opiniões, aquilo que é natural, e o que é de Cristo, irmãos. Eu começo a ver a igreja gloriosa, sem mácula. No seu trabalho você fica alegre. Por isso que no capítulo 5 de Efésios, versículo 19, fala para nós falarmos entre. Ou seja, você recebe a palavra e fala entre nós. Com salmos, hinos, cânticos espirituais. Naquela época não tinha impressão. Hoje você tem impresso? Tem no seu celular? Pode baixar? Pode andar? Pode escrever? Está muito acessível, irmãos. Aí você começa ali a desfrutar. Você pode fazer sozinho em casa? Pode fazer junto com a esposa? Não é isso? Pode fazer com a... Cadê a Selminha? Desceu? Selminha está lá fazendo imersão com a irmã Naná. Está até rouca, né, irmã Naná? Os irmãos até brincavam que eu fui lá hoje, né? Porque está até quase afogando, né? Mas está alegre, né? Quando você vê o rosto, né? 86 anos, né? Alegre ali. Cadeira de roda, depois vai para a cama. Mas está ali, rostinho de alguém que está imergindo na palavra. Se nós, irmãos, fizermos dessa maneira, nós vamos ficar com esse rostinho lindo, maravilhoso, de alguém que desfruta o Senhor. Não é doutrina de conhecer os 66 livros da Bíblia.
mas é aplicar talvez uma porção daquilo que você leu. Aí você pode fazer individualmente, pode fazer com a esposa, pode fazer com os filhos. É fácil? Não é fácil. É tão difícil que os discípulos falaram: dura esse discurso, vou embora, não aguentaram, não suportaram. Aí o Senhor falou: e vocês? Também vão? Não, Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna, e nós queremos essa palavra de direção. Se sairmos, Senhor, nós estamos acabados. E esses que foram, irmãos, nunca mais a Bíblia mencionou que voltou. Não conseguiram como ter arrependimento. Eu posso estar com alguma dificuldade no meu relacionamento com Deus ou com os irmãos, não é isso? Ou com as pessoas, algum conflito interno, alguma situação não resolvida, algum pecado. Como eu vou conseguir chegar ao arrependimento se a palavra não produzir isso em mim? Por isso que quando eu começo a fazer imersão na palavra, sozinho, com a família ou com os irmãos, aí está nós três aqui, eu, Claudinei e o Toninho, né? Aí eu começo a falar um pouco, Claudinei fala, aplica a oração, ganha um sentimento. Aí o Toninho, em cima do sentimento do Claudinei, ganha mais sentimento. Aí juntos aqui oramos, em cima daquilo que nós lemos, produz luz. E se começarmos a continuar orando, falando, vai produzir luz e arrependimento, irmãos. Talvez os três ali tenham alguma situação que aquela imersão resolveu, sem cobrança, sem criticar, mas a própria palavra vai produzindo isso. Por isso que Efésios 5:19 é forte com essa questão de falar entre nós, porque o versículo 20 fala: se nós aplicarmos essa palavra, nós vamos dar graças a Deus em todas as coisas. Aí vem o próximo versículo, né? Que é difícil esse aí, né? 21, né? Qual que é o 21? Aí se faltar o versículo 19, eu vou sujeitar? Não vou. E vai piorar ainda o versículo 22, porque fala para o marido amar. Aí ao contrário, né? Opa, olha aí, irmão, vamos fazer imersão, né? Que versículo bom para fazer imersão, né? Né, seu dia? Marido, como é que estamos ele, tio? Marido. Isso. Aí esse aí o marido fica ali, né? A esposa não ganha luz nenhuma. Depois o próximo já é ao contrário, né? Aí depois fala do marido amar a esposa, né? Aí, irmãos, a coisa pega mais, né? Está fazendo imersão lá com a Márcia, né, amado? Marido, amai. Esposa, sujeitai. Marido, amai. Vai sair grito de guerra ali. Vai sair um grito de guerra, vai sair corim, vai sair tudo, né? Aí entra o capítulo 6, não é isso? Capítulo 6 já fala de filhos, obedecei aos vossos pais. Aí agora entrou os filhos, né? Vamos fazer a imersão. Aí chama os filhos: obedecei aos vossos pais. Ó Senhor Jesus. Aí o filho, irmãos, se ele tiver coração puro, ele vai começar a ser iluminado das ofensas faladas contra os pais. Talvez nem pai ele tem, mas ofendeu algum líder que está à frente. Aí ele vai se arrepender. E depois fala para o pai também não provocar a ira. Aí o pai está ali fazendo imersão, junto com a esposa, aí vai ganhar luz. Olha, perdoa porque nós provocamos a ira, cobrando o nosso filho. Até mesmo para poder viver uma vida da igreja, foi cobrança atrás de cobrança, aí ganha luz. A palavra, irmãos, vai nos conduzindo em todas as coisas. Aí o que acontece? 1 Coríntios capítulo 14, fala que eu devo cantar com a mente e também orar com a mente. E todos podereis profetizar um após o outro. Ou seja, nós três estamos fazendo a imersão na palavra, ganhamos sentimento, ganhamos luz, ganhamos revelação, porque ali fala quando um tem revelação, o outro senta e o outro fala, não é isso? Aí o outro ganhou, o outro senta, o outro fala. Aí as pessoas que chegam numa reunião da igreja, que a reunião está viva, ou chega na sua casa, onde tem uma esfera de palavra, não é isso?
você encontra uma esfera, o que a pessoa fala, irmãos? Deus está de fato no meio de vós. Não é isso? Hoje eu cheguei lá na casa da Selminha, né? Quem estava lá mais? Tá ali junto, né? Cadê a sua outra irmã? Tá aí não, né? Olha lá, a casa estava do mesmo jeitinho que a gente conhece há 30 anos, né? A casa limpinha, né? Não para de trabalhar, né? Ele fica limpando, né? A mesa está limpa, limpa de novo e aí vai, né? Aí agora com a imersão ficou bom, né? Vai só imersão. Aí limpa para lá, limpa para cá. Tô falando de sua casa mesmo, Selminha. Aí limpa para lá, limpa para cá, não é isso? Mas agora, imersão para lá, imersão para cá. Não tem como testemunhar. Deus de fato está no meio de vós. No meu trabalho, irmão, se eu separo algum tempo para poder fazer imersão na palavra, alguém próximo de mim vai falar: eu não acredito como esse colega de trabalho meu é alegre assim, desse jeito, eu conheço, tem tantos anos. Porque a palavra faz isso, irmãos. João 14:10 ou 10:14 fala que a palavra é ela que faz a obra. Nós não conseguimos ajudar ninguém, irmãos. Quantos cursos de autoajuda? Outro dia a irmã falou comigo, eu paguei 3.000 reais, aqui doeu no meu coração. Eu lembrei de tanta coisa que faríamos com 3.000 reais. Aí eu achei que ela ia falar algo espetacular, né? Não um curso, irmão. E eu estou cogitando fazer um outro de 10.000 reais. Eu falei assim, meu Deus. Irmãos, já fala, é uma autoajuda, é itens paliativos, né? Coloca a cabeça para fora, não adianta, vai ver ruídos para lá e para cá. É melhor mergulhar. Deixar com que a palavra opere no nosso casamento. Deixar com que a palavra opere no nosso relacionamento com as pessoas. Não é fácil, irmãos. Por isso que a Bíblia fala, todo dia é um dia mau. Todo dia, irmãos, é um viver pela fé. Tem uma irmã que não reuniu mais depois das eleições. Irmã que tem muitos anos de vida da igreja, não consegue sair de casa, porque o seu candidato, da qual ela votou, da qual ela orou, não ganhou. Aí agora ficou presa, porque Deus não a ouviu. Eu consigo resolver o problema dessa irmã? Não, irmãos, não consigo. Ela vai esperar daqui a 4 anos para resolver? E aí? Quem garante? Não é isso? É melhor, irmão, se humilhar, dobrar-se diante do Senhor. Alguns cristãos estão doentes por envolver-se com itens das quais Deus não comissionou e não designou. Aí fica preocupado, né? Com questões de política. Nós nem sabemos o significado de um partido e quer definir algo para todo o Brasil. Desse jeito nós vamos adoecer, irmãos. Quem consegue equilibrar o nosso emocional em momentos difíceis como esse? Só a palavra do Senhor. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. O Jairo sabe bem o que é isso, né? Porque trabalha nas ruas, né? Ali fazendo as reportagens, né? É fácil, Jairo? Agora está mais gostoso, né? Imersão. Leva no bolso, né? Começou a colocar a cabeça para fora, ouviu os ruídos, mergulha de novo. Não leve boia para o trabalho. Não tenta escapar não, irmãos. Deus quer afogar o seu velho homem. Colocar você ali, até como Pedro falou, a água começar a fazer barulho, né? Blu, 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 até você fazer como uma criança, né? O irmão até mandou esses dias um feto, né? De uma criança ali, dentro de um feto, recebendo os nutrientes da mãe naquela água ali, né? 90% parece que é... Acho que eu esqueci ali, né? Mas está cheio ali, vocês entendem, as mães entendem, né? Aí está ali, no feto ali, recebendo os nutrientes, né? É aquilo, irmãos, não tem escapatória, não tem como colocar a cabeça para fora. Tem que aguardar até os 9 meses. Você tem que aguardar até a volta do Senhor.
Enquanto o Senhor não for formado, não for gerado, enquanto não sair o momento de você ser arrebatado, fique dentro da água, recebendo os nutrientes. A vida da igreja é como esse grande, né? Grande é o útero. Então, veja a vida com a igreja, irmãos, como esse grande útero. E você recebendo ali os nutrientes por meio da palavra profética, até Cristo ser formado. E lá em Tessalonicenses ou Colossenses 1:8, é por aí, é um dos dois. Fala que quando o Senhor voltar, você vai ser admirado entre todos os que creram. Porque de um lado você verá o Senhor do alto. De um outro lado, as pessoas verá o Senhor saindo de dentro de você. A tal ponto de não saber quem é mais o Claudinei, quem é Deus, quem é Claudinei, quem é Claudinei, quem é Deus. Porque houve uma mescla, houve uma mistura. Aí você vai para o seu trabalho desta maneira, irmãos. Com a mente se tornando o quê? Frutífera. É o que Romanos fala, mente frutífera. Se você ler Filipenses capítulo 4, nesse foco, que eu não vou ler por causa do tempo, inclusive eu já vou parar, porque é bom vocês compartilhar, até porque os irmãos de Tabira estão aqui, né? Deixar um pouquinho para os irmãos compartilhar. Filipenses capítulo 4, irmãos, ali fala, se faltar a imersão, se faltar, quando a gente fala a imersão, é imergir na palavra. Não importa, é hino, faça imersão. É Bíblia, faça imersão. É alimento diário, faça imersão. É palavra que você ouviu, faça imersão. É um compartilhar do irmão que tocou você, anota, faça imersão. Aí Filipenses capítulo 4 já começa falando ali de duas irmãs com problemas, entre elas Síndica e Evódica, que não pensavam concordemente. Como fazer com que duas irmãs pensem concordemente no Senhor? Que é isso, irmãos? Tivemos um ministério de mulheres agora lá, mais de 20 irmãs, né, coordenando. O Daniel ali junto, eu falei, seu Daniel, me deixa fora, mergulha ali com as irmãs. 20 irmãs pensando concordemente, irmãos. Agora ficou fácil por causa da imersão na palavra. A irmã coloca a cabecinha para fora, a outra vai e puxa. Volta para dentro da água. Aí a outra vai e começa a dar as opiniões, antes de abrir a boca, puxa de novo. Aí fica gostoso, irmãos. Vida da igreja, vida familiar, tudo gostoso. Filipenses aí fala ali, aí vai dando sequência, né? É versículo que vocês sabem. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como alegrar no Senhor, irmãos? Nesse momento, puxa para a água, né? Vai para dentro, vai fazer imersão. E ali vai falando várias coisas, né? Depois no versículo, acho que é 8, né? Paulo fala assim, ó, finalmente, irmãos. Leia, Liltinho. Amém. 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 Louvor existe. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo fala, irmãos, que nós devemos ter essa mente frutífera. Depois Paulo fala, acho que é o versículo 12, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Como, irmãos, aprender a viver contente em toda e qualquer situação? Aí você votou no candidato, outro ganhou. Viva contente em toda e qualquer situação. Não depende, irmãos, e não dependa de situações exteriores para você viver contente. O homem precisa a viver contente na escassez. Paulo falou também, eu acho que em Coríntios, né, que ele aprendeu a viver na escassez. Não, lá ele fala outra coisa. Na fartura, né? Na fome, na nudez e aí por diante. Quando estava exaltado, quando estava humilhado, Paulo falou assim, olha, eu aprendi. Mas como Paulo aprendeu, irmãos? Invocando o nome do Senhor. Fazendo com que a mente se torne frutífera. Aí sim, irmãos, para concluir aqui. Efésios capítulo 6. Ele falou ainda, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí Paulo, irmãos, aprendeu isso. A mente ficou frutífera no trabalho, no relacionamento com as igrejas, nas oposições. Quando as pessoas falavam mal de Paulo,
ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso, irmãos, é constituir-se de quê? Aí que entra o capítulo 6 de Efésios. Capítulo 6 de Efésios, no finalzinho ali, eu acho que é o 16, 18 em diante, né? Fala das armas. Como eu vou lutar? Como eu vou relacionar? Porque o capítulo 5 até o capítulo 6, se você ler, ele fala dos 4 tipos de viver da igreja. Relacionamento familiar, esposa, marido, filhos. Depois do filhos fala do servo, obedecer ao seu senhor, e o senhor também tratar o servo com honra, né? Aí fala de um viver já social. Depois fala do viver da igreja, que é o Efésios 5, 19 e 20, falando entre nós, né? Aí o último viver da igreja, que é o quê? Batalha espiritual. Então nós não podemos, irmãos, baixar a guarda e achar que está tudo muito bem. Não está, irmãos. Nas questões espirituais, nós precisamos ser sóbrios. Por isso que a palavra profética, ela é importante na nossa vida, porque ela trabalha em nós o quê? O capacete da salvação. Sua mente fica protegida, porque você não tem capacete, tem? Não tem capacete, irmãos. Eu sei que você anda de moto aí, não é isso? Mas quando você anda, irmãos, quando Deus olha, todos vocês estão com um capacete, que é salvação para você quando vem setas inflamadas do inimigo, querendo te desanimar, querendo te barrar, falando para você que você não serve para viver a vida da igreja, mal serve para servir um café para sua esposa. Você não é um bom esposo, não é uma boa esposa, marido, não é um bom pai, uma boa mãe. Porque, irmãos, a função dele, de acordo com Apocalipse, é nos difamar, é nos acusar dia e noite, 24 horas por dia. Ele quer destruir você até quando você está dormindo. É dia e noite, irmãos, então não podemos ficar como se nada acontecesse, como se a responsabilidade de sustentar o testemunho da igreja em Belo Horizonte fosse só dos irmãos responsáveis. Não é, irmãos. Todos nós precisamos, como o nosso irmão Pedro falou, suar a camisa. Não dá mais para 1, ou 2, ou 5, ou 10 exercitar em função dos demais. Agora, nessa era final, chegou o momento de todos nós suarmos a camisa, e não adianta dar só 100%, porque é insuficiente. Quando nós damos 100%, ainda assim pode ter algum tipo de obra, camuflando as questões espirituais. Por isso que em Mateus o Senhor falou para o servo, ele falou assim, você fez somente só o que tinha que fazer, servo inútil, mas Senhor, eu dei 100%, mas você fez o que pediu. Você fez um bom congresso de mulheres, tudo muito bem, tudo muito perfeito, as irmãs ficaram agradáveis, alegres, mas não apareceu uma convidada. Se você tivesse dado 110% e tivesse ali 100 irmãs, teria mais 100 convidadas. Isso, irmãos, é dar além do que nos pede, é dar 110%. 100% eu prego o evangelho para as pessoas, 110% eu prego o evangelho e cuido das pessoas. E só existe 110%, só vale a pena suar e nos dedicar 110% se for totalmente em função das pessoas. Nós só vivemos a vida da igreja dando 110% por causa dos irmãos. Nosso maior patrimônio é as pessoas. Ó Senhor Jesus. E ali, irmãos, tem a espada do Espírito, não é isso? Que é a palavra de Deus, que é a palavra profética, para poder te dar direção. Aí fala para tomar com o quê? Com toda oração e súplica. Você começa orando,
Em todo tempo, irmãos, você começa a misturar a palavra com a oração com a palavra com a oração, aí você sai da esfera natural e você não quer mais viver nessa esfera, você está nos lugares celestiais, aí a sua mente se torna frutífera, no trabalho, mente frutífera, andando na rua, mente frutífera, em comunhão com família, mente frutífera. Isso é aprender a viver contente em toda e qualquer situação, irmãos. Olha para você ver, as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus, para anular qualquer tipo de sofisma ou fortaleza que quer ser criada. Por isso que nessa era final nós estamos vivendo os melhores anos da vida da igreja. Se a vida da igreja não é o melhor para você, no mínimo, individualmente, tem que ser melhor para você a sua vida cristã. Porque a igreja ainda nós podemos ver falhas, não é isso? Nós podemos ver certas situações das quais nós não gostamos. Mas, irmãos, no mínimo, nós precisamos nos dobrar diante do Senhor e crer que nós estamos agora com as armas certas, corretas. Espada do Espírito, capacete da salvação, não é isso? Espada da justiça, couraça, né, escudo da fé, para proteger você. Você precisa ter fé. Mas Romanos 14 fala que ninguém tem fé. 10, 14, 7, está em Romanos 10, 17. Ninguém tem fé. Como você tem o escudo da fé? Porque Romanos fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra profética. Aí, quando você ouve a palavra profética, ela protege a sua vida familiar. Você tem ali um escudo da fé para poder proteger você, irmãos. Aí nós não caímos nas ciladas do diabo. Nós aniquilamos o diabo. Nós não abrimos brecha para o diabo. Em nenhum momento da nossa vida, nem vida social, nem vida familiar, nem vida de reuniões, nem vida de batalha espiritual, nós não abrimos brecha. Porque nós estamos imersos. Quando você está imerso, irmãos, fora, não tem nada a ver com você. Tumulto, guerras, conflitos, furacão, não é isso? Lembra daquela pessoa lá no tsunami, né, que matou não sei quantos mil? Estava lá mergulhando, não viu nada, tudo em paz. E outra coisa, não leva cilindro de oxigênio não, que daqui a pouco vai acabar. Não é isso? Aí, quando essa pessoa levantou, irmãos, acho que foi na Indonésia, né? Tudo destruído, mas ela não viu nada. O que aconteceu? Está vendo a importância, irmão? Mergulha. Política, mergulha. Falta de recurso, mergulha. Não é isso? Situações adversas na família, mergulha. Saúde não está boa, mergulha. Não adianta, irmãos. Estamos com 60, não é isso? Zé Amaro falou que está com... Ele está com 75, mas eu falei assim, olha, para você não humilhar nem eu e nem o Adilson, fala que é 65. Dá um desconto, Zé Amaro. Parou de envelhecer, né? Aí, irmão, 75 anos. Mas tem que ter imersão. É lógico, eu não perguntei, mas deve ter. Se não tem, eu tenho ali para emprestar, né? Tem vários remédios ali, é só falar o que quer, né? Está ali, está cheio, irmãos. Tem remédio para azia, tem para ansiedade, quiser o prazolam tem, só depressão que ainda não tem, né? Mas é fácil porque você pega emprestado na hora, né? Tem ali para glicose, não é isso? Glifage está ali. Tem Buscopan, a barriga desse tamanho acaba dando cólica, né? Mas não é. E aí vai, irmãos, só viaja com a bolsinha cheia. Eu já vou fazer 51. Eu falei que a vez que eu tinha meio século, né? Acabou o meio século. Dezembro agora eu faço 51 anos. Não posso falar mais que é meio século. Vou ter que expor minha idade, né? Eu vou ter que falar que é 51 anos. Ó Senhor Jesus. Vocês também estão nessa idade aí, né? Então, irmãos, como fazer? Nós não suportamos, irmãos. Não é fácil. Aí a palavra tem essa capacidade de produzir isso em nós. Ela vai renovando, vai lavando, vai te encorajando, vai te alegrando. Tem situações difíceis, tem momentos difíceis, tem, irmãos.
Essa semana a irmã foi lá para nós podermos orar por ela. Ela, o seu marido e a filhinha de 2 anos, alegrinha ali. E a irmã falou, ore por mim, foi na reunião administrativa, né? Como, irmãos? Até para orar é difícil, porque a irmã já está com câncer no fígado, no pulmão, já espalhou. Mas quando você olha para a irmã, que é a Marcinha, muitos de vocês conhecem, né? Parece um rio andando, né? Um rio ali para lá e para cá, né? Onde passa, vive. Quem toca na irmã, viverá. Como fala, tocou, virou ouro, né? Está ali, irmão, pedindo oração. Mas ela nos encorajando. Depois ela que teve que orar, falando, agora você tem que nos abençoar. Queremos essa bênção que você está recebendo. Aí ele puxa, né? Puxa os irmãos. Aí agora criou lá, no grupo lá, 1 grupo, 2 grupos, acho que está no 9 grupos, só da Casa 2, grupos de imersão, porque ela viu o benefício que a imersão da palavra está sendo para ela. Ela falou assim, nós precisamos de mais irmãs. Aí criou um grupo de 4, aí outras foram criando, né? Criou 8 grupos, 8 vezes 4, 32 irmãs imersas. Tem às 7 horas da manhã, 4 horas da tarde, essa resolve o problema delas ali. Uma liga para a outra, 4 irmãs ligam para a outra, e ali vai fazendo imersão de 10, 15 minutos, vai lavando vasilha, vai fazendo comida para o marido, né? E vai emergindo, irmão, vai emergindo. Daqui a pouco a vizinha já entra no encargo, não sabe o que está acontecendo. Como você, passando por uma situação dessa, difícil, alegre, sabe qual é o remédio? Não tem preço porque eu não consigo pagar, mas alguém pagou por mim, e foi com a vida dele. Então, você também pode receber essa palavra imersa. Irmãos, é profundo, é espiritual, nós não conseguimos com a nossa mente, com as nossas palavras, discernir, falar, entender aquilo que está acontecendo, mas a palavra profética tem feito algo em toda a terra. Por isso que o evangelho está expandindo, irmãos. Chega na África ali, como os irmãos foram no Quênia, no Congo, Kinshasa, eles vão, Brazzaville, é um ou outro, é Congo. Chegou ali, irmãos, local de reuniões vai só enchendo, daqui a pouco arma tenda na rua, porque o local não cabe, 600 irmãos, aí vai contar, 480 é de 13 a 35 anos. Aí quando você fala do SEAP, nunca ouviram falar do SEAP, quando ouviram falar a primeira vez, 200 fizeram inscrição, e já começou agora, semana passada, com 90 SEAPistas ali, emergindo, indo para as ruas, salvando as pessoas, distribuindo livros. E Deus, irmãos, tem feito em toda a terra. Austrália, o Senhor está caminhando, aí abre porta em Timor-Leste, aí agora os irmãos dos Estados Unidos estão indo esse mês, né, já dezembro já, né, 52 irmãos dos Estados Unidos indo para Porto Rico. Aí chegam os irmãos na Itália, já acham um tradutor para árabe, que ele vive disso. Aí a palavra, os irmãos já colocaram um livro na mão dele, vai fazendo imersão e vai fazendo transcrição, vai fazendo imersão, e a coisa vai acontecendo, irmãos. Mas tem que ter pessoas dispostas a mergulhar dessa maneira. O que Paulo e Silas faziam na prisão, irmãos, era um verdadeiro imergir na palavra, orando e cantando e orando, estavam imergindo nos hinos, e os demais companheiros de prisão escutavam, ouvindo, não suportou, irmãos, entraram naquele mergulhar, entraram naquele rio, já colocou ali alguém para cuidar da prisão, foi para a casa da mulher do carcereiro, acordou a mulher meia-noite, a mulher já acordou ali brava, o que é isso, me chamou meia-noite, o que aconteceu na prisão? Não aconteceu nada, aconteceu que eu estou com 2 imersos aqui, eu estou com 2 rios, né? E ele falou para mim, e falou que se eu crer, vai ser batizado, tu e minha casa. Então acorda mulher, acorda filhos, foram batizados ali meia-noite, depois levou ali, cuidou de Paulo, já começou a rede de cuidado, a central de acolhimento. E, irmãos, e foi uma loucura que aconteceu ali, já voltaram para a prisão, pegou o nome de um, pegou o nome da esposa de outro, e no outro dia, quem fez aquelas visitas? Foi a esposa do carcereiro, visitou as esposas de que estava preso. É assim que as coisas acontecem. É só 1, 2, 3, 4 se dispor, se posicionar, como Crônicas 20 fala isso. Não faz nada, só ponha-se, posicionar isso, posicionai e vede. O Senhor só falou isso, posicionai e vede. Crede no Senhor vosso Deus e sereis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei.
Como eu vou crer nos profetas? Crendo em Deus. Como eu vou crer em Deus? Crendo nos profetas. Crer em Deus, irmãos, traz para você o quê? Crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Te traz segurança, mas não te conduz definitivamente até o reino, porque você pode se tornar seguro, como Romanos capítulo 10 fala que o Senhor é o Senhor de todos, não importa onde mora, qual país, qual nacionalidade, Ele é o Senhor de todo. Mas quando é que Ele vai se tornar rico? Quando eu e você começamos a ouvir os profetas. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aí o Senhor se torna rico para com todos os que o invocam. Porque ao invocar, ele abre o coração para receber a palavra do Senhor. O coração que era duro começa a amolecer, porque ele está invocando e ouvindo, e invocando. A luz começa a jorrar, irmãos, e começa a vir para dentro dele uma riqueza, que a Bíblia chama de riquezas insondáveis. Aí você começa a ver o verdadeiro significado e importância da palavra profética, porque ela dá uma direção para você. Existem muitos profetas, irmãos. Até na época de Elias tinha profetas, que eram chamados profetas de Baal. Mas onde estava a direção de Deus? Com Elias. Na época de Moisés tinham muitos profetas, a tal ponto de Arão ficarem com ciúmes, porque também queriam ser a boca de Deus. E eles também eram a boca de Deus. Fato é que Arão ajudava Moisés. Só que a direção, a condução, não estava com Arão, não estava com Miriam, estava com Moisés. Então hoje nós temos uma direção. Deus tem usado o nosso irmão Pedro para nos direcionar. Tem muitos profetas, não é isso? Muitos líderes cristãos são usados por Deus e bem usados. Mas a direção de Deus para a edificação da igreja, eu preciso saber que existe uma linha da qual eu e você está envolvido e reflete diretamente no seu relacionamento familiar e no seu relacionamento no trabalho. Por isso que a palavra profética, eu preciso a todo tempo, irmãos, desfrutar, imergir, mergulhar, a mente se torna frutífera. Aí você vai pegar o seu carro ali no estacionamento, o pneu está furado. Aí você fala, oh Senhor Jesus, esse pneu está furado, mas meu espírito está cheio. Aí, irmão, você está invocando, daqui a pouco o irmão chega, irmão, fica quietinho que eu vou trocar o seu pneu. Irmão, tudo muito gostoso, tudo é muito belo, né? Vou parar por aqui. Mas não é doutrina, irmãos, isso é uma realidade na nossa vida diária. 20h48, alguns irmãos para compartilhar, pode ser? Pode? Até 9 horas, a reunião termina que horas?